Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje estaremos aprendendo sobre o contínuo. O que é o contínuo? O contínuo é um tempo verbal no qual você vai usar para indicar ações que estão ocorrendo durante um período de tempo. Esse tempo ele pode ser definido ou indefinido. Por exemplo, eu estou ensinando inglês agora, certo? Então é uma ação indefinida que está ocorrendo agora em um período de tempo. Então, o contínuo ele é usado para isso, para indicar ações que ocorrem durante um período de tempo, seja ele no passado, presente ou futuro. E nessa aula iremos cobrir o presente contínuo. O presente contínuo ele é usado em ações que ocorrem exatamente no momento em que eu estou falando. Por exemplo, I am teaching English now. I am teaching English now. Eu estou ensinando inglês agora. O contínuo ele usa da estrutura do gerúndio do português, que é o final de palavras usando ando, endo e indo, por exemplo, andando, correndo, sorrindo, para indicar que esta ação está ocorrendo durante o período de tempo. E como não existe ando, endo e indo no inglês, qual é essa partícula usada para identificar o gerúndio? É o ing. Então, os verbos recebem ing no final para indicar que essa ação ocorre durante um período de tempo. E sua estrutura vem de acordo com o final do verbo, mas antes desse verbo principal, que é a ação que está ocorrendo, vem o verbo to be conjugado, certo? Então, como estamos falando do presente, o verbo to be irá vir conjugado no presente. E qual é o presente do verbo to be? Am, is ou are. Então, irá vir o sujeito da frase, porque no inglês não tem sujeito oculto. Raro, muito raro, não aparece muitas vezes. Então, sempre vai ter o sujeito na frase no inglês. Vem o verbo to be e depois vem o verbo conjugado com ing no final, certo? E aí vem o complemento da frase. E como eu vou saber quando colocar ing no final? É apenas colocá-lo? Não, não é apenas colocá-lo. Em algumas regrinhas, dentre o contínuo, você vai retirar ou adicionar coisas ao verbo. Temos a regrinha do é. Verbos terminados em é, você retira o é e coloca ing. No exemplo, o verbo make. Make significa fazer, então fica making. I'm making a video now. Eu estou fazendo um vídeo agora. Quando os verbos terminam em ie, você corta o ie, tira ele, coloca o y no lugar dele e acrescenta o ing. No exemplo, temos o die, que significa morrer. Quando eu coloco o ing, fica dying, morrendo, certo? E a outra regrinha é o CVC. Verbos que terminam com CVC, consoante e vogal consoante, você acrescenta a última letra e coloca o ing. Porém, não é todas as CVC que você vai duplicar a última letra e colocar ing. A sílaba tônica tem que ser a última para você fazer essa duplicação da última letra. Sílaba tônica é a sílaba mais forte, então tem que ser a última mais forte. Se for monossílabo com a sílaba só, geralmente você vai acrescentar a última letra e vai colocar ing, certo? Porém, tem alguns exemplos, por exemplo, o verbo see, que termina com e. Porém, vem outro e antes. Então, todas as palavras, todos os verbos que têm duas vogais no final, você apenas acrescenta o ing. No verbo see, fica seeing, com os dois e. Continua da mesma forma, apenas acrescentando o ing. E se os verbos não se encaixam nessas três regrinhas, você apenas acrescenta o ing. Então lembre-se da estrutura da frase. É o sujeito
verbo to be, depois o verbo principal com ing, para dizer que aquela ação está ocorrendo durante um período de tempo, e o complemento da frase. E a aula sobre presente contínuo acaba por aqui. Tchau e bons estudos.